ecos do além. Sabe quando você olha para trás e percebe que os sinais sempre estiveram ali? Pequenas coisas que pareciam insignificantes na época, mas que agora fazem todo o sentido? Eu demorei muito tempo para aceitar o que aconteceu comigo. Passei anos tentando encontrar uma explicação lógica, algo que fizesse sentido. Mas a verdade é que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Isso aconteceu em 2012, quando eu tinha 22 anos. Eu morava em Guamiranga, uma cidade pequena no interior do Paraná, onde todo mundo conhece todo mundo. Minha vida era simples. Trabalhava em uma farmácia durante o dia, ajudava minha mãe em casa e, nos fins de semana, saía com minha irmã mais nova, a Júlia. Depois que meu pai faleceu, eu senti que precisava cuidar delas, então nunca fui de sair muito ou me aventurar em relacionamentos. Até que conheci o Gabriel. Ele apareceu do nada. Um cara diferente, misterioso, moreno, alto, de olhar intenso. Não era como os outros homens da cidade que cresciam ali e passavam a vida inteira sem sair. Ele falava pouco sobre si mesmo, mas quando falava era cativante. Parecia esconder algo e talvez tenha sido isso que me atraiu. Começamos a sair e em poucas semanas eu já estava completamente envolvida. Mas desde o começo, havia algo estranho nele. Gabriel nunca dormia ao meu lado. No início achei que era apenas mania, mas sempre que eu acordava de madrugada ele não estava na cama. Eu perguntava onde ele tinha ido e ele desconversava, dizia que não conseguia dormir e que gostava de caminhar à noite. Uma noite, resolvi ficar acordada para ver o que ele fazia. Fingi que dormia e por volta das 3 da manhã senti ele se levantando. Esperei alguns minutos e então fui atrás dele. A casa estava em silêncio, a sala vazia, a cozinha vazia. Foi quando vi que a porta da frente estava aberta. Meu coração acelerou. Gabriel não era do tipo que deixava portas abertas no meio da noite. Saí para o quintal. A lua cheia iluminava o terreno, jogando sombras estranhas sobre o mato alto. Dei mais alguns passos e então vi pegadas. Eram pegadas enlameadas indo da varanda em direção ao portão. Mas algo me arrepiou. Elas começaram como pegadas humanas. Mas conforme seguiam, os dedos ficavam mais afastados, as marcas se alongavam, como se os pés estivessem mudando. Meu sangue gelou. Foi então que senti que não estava sozinha. Meus pelos se arrepiaram e eu soube, sem precisar olhar, que alguém ou algo estava me observando. Engoli seco e levantei a cabeça devagar. E foi aí que vi. Do outro lado do quintal, entre as árvores, havia algo. 2 olhos brilhantes me observavam da escuridão. Olhos cor de âmbar, refletindo a luz da lua como os de um animal. Mas eu conhecia aqueles olhos. Eram os olhos do Gabriel. Meus pés pareciam presos ao chão. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos. Aqueles olhos. Eu os conhecia, mas algo neles estava diferente. Era Gabriel, mas ao mesmo tempo não era. A silhueta entre as árvores era maior do que um homem deveria ser. O peito subia e descia de forma acelerada, como se ele estivesse tentando conter alguma coisa. Gabriel. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele não respondeu. Eu dei um passo à frente. O vento carregou o cheiro da terra molhada e algo mais. Algo metálico. Sangue. Foi nesse momento que a coisa se moveu. Não foi um movimento humano. Foi um avanço, um impulso animal, como um predador prestes a atacar. O pavor tomou conta de mim. Meu corpo reagiu antes da minha mente e eu corri. Atravessei o quintal, tropeçando nas próprias pernas e entrei em casa com força. Tranquei a porta e me encostei nela, tentando controlar a respiração. O silêncio lá fora era absoluto. Fiquei ali por minutos que pareceram horas. E então ouvi passos. Lentos, pesados, se aproximando da porta. Segurei a maçaneta com força como se isso fosse me proteger. Os passos pararam e depois... Você está bem? Era a voz dele. Minha mente estava em conflito. Eu tinha certeza do que vi. Mas agora, ali, do outro lado da porta, ele parecia o mesmo Gabriel de sempre. Abre a porta, amor. O que houve? Minha mão tremia na maçaneta.
Parte de mim gritava para não abrir, mas outra parte queria respostas. Girei a chave. Gabriel estava ali, vestindo apenas calça jeans, o peito nu, a pele suada. Mas o que me fez prender a respiração foi outra coisa. Seus pés estavam sujos de lama e suas unhas estavam mais compridas do que deviam. Depois daquela madrugada, passei a observá-lo mais de perto, e foi aí que percebi. Ele nunca comia carne durante o dia, mas de noite parecia faminto. Seus olhos, às vezes, brilhavam de um jeito que não era normal. E havia as noites de lua cheia. Foi na terceira lua cheia que segui Gabriel e vi com meus próprios olhos. Vi quando ele caiu de joelhos, se contorcendo, os ossos estalando, a pele se esticando. A criatura que surgiu não era mais Gabriel. E foi aí que ele me olhou. E eu soube que ele sabia que eu estava ali. Depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo comigo. Ele quem terminou tudo. Disse que era melhor assim. Eu nunca contei para ninguém o que vi naquela noite. Quem acreditaria que eu namorei um homem que não era apenas um homem? Hoje, anos depois, ainda me pergunto se naquela noite ele fugiu porque não queria me machucar ou porque sabia que, se ficasse, ele não conseguiria se controlar. Talvez eu nunca tenha amado um homem. Talvez eu tenha amado um monstro. E talvez parte de mim ainda o ame. Eu sempre ouvi dizer que algumas histórias correm pela família como se fossem maldições. A gente cresce ouvindo, achando que são só lendas ou exageros, até o dia em que percebe que ninguém conta esse tipo de coisa à toa. A história que vou contar agora aconteceu com minha tia-avó Joana, quando ela tinha 17 anos. Minha avó me contou essa história tantas vezes que, mesmo que eu quisesse, não conseguiria esquecer. Na época, minha tia Joana morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Era um lugar pequeno. A vida ali era simples. Todo mundo se conhecia, e qualquer novidade logo se espalhava. Foi numa dessas festas em uma cidade vizinha que tudo começou. Era um arraial grande, cheio de gente, bandeirinhas coloridas e o cheiro de comida no ar. Os sanfoneiros tocavam alto. Joana tinha ido acompanhada de duas amigas, todas empolgadas para dançar e aproveitar a noite. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Alberto estava encostado numa das barracas, observando a festa com um olhar tranquilo. Era um rapaz bonito, de pele morena e cabelos negros, que chamava a atenção pelo jeito reservado. Joana, curiosa como sempre, perguntou sobre ele. Disseram que era indígena, tinha vindo de longe e estava tentando uma vida nova na cidade. Trabalhava como ajudante numa fazenda e morava sozinho em uma casinha alugada perto do rio. Ele e Joana começaram a conversar por acaso, quando ambos foram pegar um copo de quentão na mesma barraca. Ele não falava muito, mas quando falava, sua voz era baixa e segura. Joana se interessou por aquele jeito discreto, diferente dos rapazes que conhecia. Durante a festa, dançaram juntos algumas vezes, e a conversa entre eles foi fluindo de um jeito natural. Ela percebeu que ele tinha um jeito atento de observar as pessoas e que gostava de contar histórias sobre sua infância, sobre a floresta e sobre como era viver longe da família no momento. Mas não deu muitos detalhes. Depois daquela noite, começaram a se encontrar com mais frequência. Joana sempre dava um jeito de sair escondida para vê-lo. Caminhavam juntos pela estrada de terra, sentavam à beira do rio e conversavam por horas. Típico amor proibido da época. Ele contava sobre as dificuldades que enfrentava ali, sobre como alguns na cidade o olhavam com desconfiança por ser de fora. Joana ouvia tudo com atenção, sentindo-se cada vez mais próxima dele. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Alberto passou a agir de um jeito estranho. Parecia mais cansado, como se não estivesse dormindo direito. Às vezes, desaparecia por dias e voltava sem explicações. Quando Joana perguntava, ele desconversava, dizia que estava resolvendo problemas. O que mais a intrigava era o cheiro. Algumas vezes, quando ele voltava desses sumiços, suas roupas tinham um cheiro forte, meio ferroso, que Joana não conseguia identificar. Um cheiro que lembrava sangue. Ela tentou ignorar aquilo no começo,
achando que talvez fosse coisa da sua cabeça. Mas, em uma noite específica, o cheiro estava tão forte que ela não conseguiu evitar perguntar. Ele desconversou um pouco desconfortável. Disse que às vezes saía do trabalho e ia direto encontrá-la. Mas Joana sabia que não era verdade. Nos primeiros dias, Joana pensava que aquilo seria só um passatempo, uma aventura secreta, algo que ela faria para escapar da rotina da vida no interior. Mas à medida que os dias se passavam, o que começou como uma atração curiosa foi se transformando em algo mais profundo. Alberto tinha uma presença que mexia com ela de uma forma que ela não conseguia explicar. Havia algo nele que a fazia se sentir protegida, como se ao seu lado nada de ruim pudesse acontecer. Ele era um homem quieto, mas com uma maneira de olhar as pessoas que a fazia sentir que ele estava vendo mais do que o simples exterior. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase negros, e sempre que ele olhava para ela, parecia que ele enxergava diretamente sua alma. Ele falava pouco, mas quando o fazia, sua voz tinha um tom suave e seguro, que trazia um conforto estranho. Ele era diferente de todos os rapazes que Joana conhecia na cidade. Enquanto os outros falavam em excesso e eram obcecados pela aparência, Alberto parecia não se importar com nada disso. Ele gostava de ouvir, mais do que de falar, e Joana adorava ouvir suas histórias sobre o passado distante, a infância na floresta e os segredos da vida longe da cidade. Ele falava com uma calma misteriosa sobre a vida selvagem, os ventos que sibilavam entre as árvores e as noites solitárias na fazenda. Ela sentia uma conexão profunda com ele, uma sensação de que estavam compartilhando algo único. Joana começou a se apaixonar por aquele homem que, ao mesmo tempo em que a atraía com seu mistério, a fazia se sentir em casa. Ele nunca a pressionava para fazer algo que ela não queria, mas sempre a guiava com a paciência de quem sabia o que era importante. Ela se pegava pensando nele durante o dia, esperando os encontros secretos à beira do rio, onde podiam conversar sem pressa, sem preocupações. Mas, à medida que o mês foi avançando, a vida dupla começou a pesar sobre Joana. Ela se escondia, sempre encontrando desculpas para sair de casa. Sua família, especialmente sua mãe, nunca aceitaria que ela namorasse alguém de fora, ainda mais alguém com o histórico de Alberto, um homem vindo de outra cidade, com pouco a dizer sobre seu passado. Joana, mesmo com todos os sentimentos que ela começava a nutrir por ele, sabia que o amor deles tinha que ser escondido, e isso fazia com que tudo ficasse ainda mais emocionante, mas também angustiante. Porém, chegou um ponto em que as pequenas coisas começaram a mudar. Alberto começou a agir de maneira diferente. No começo, Joana achava que era apenas cansaço, mas logo ficou claro que não era só isso. À medida que o fim do mês se aproximava, ela percebeu que ele estava cada vez mais distante. Nos primeiros dias, ele a procurava, a chamava para passeios e conversas à beira do rio, mas agora, ele começava a desaparecer por mais tempo, e quando voltava, estava visivelmente exausto. Ele falava menos, seus olhos pareciam mais fundos, e Joana notou algo estranho em seu olhar. Uma intensidade crescente, como se ele estivesse lidando com algo interno que não conseguia compartilhar. Ela se preocupou quando ele começou a desaparecer sem aviso. Às vezes ele ficava dias sem aparecer, e quando ela tentava procurá-lo, ele sempre tinha uma desculpa. "Estou resolvendo uns problemas, Joana. Não se preocupe", ele dizia, mas algo em sua voz não parecia sincero. Algo em sua postura parecia escondendo algo. E o silêncio que tomava conta dele nos momentos em que ele estava por perto só aumentava a sensação de que havia algo mais. E então, uma noite, Joana o encontrou após um desses sumiços. Ele estava mais pálido do que o normal, com os cabelos bagunçados e a roupa desarrumada, como se tivesse corrido por horas. Ela percebeu que o cheiro em seu corpo estava diferente. Não era o cheiro habitual de mato e poeira de estrada que ele tinha quando vinha da fazenda, mas um odor metálico, estranho, como se algo estivesse errado. Mas não era só a sua aparência que estava diferente. Algo em seu comportamento estava começando a deixar Joana inquieta. Ele estava mais irritado, nervoso, e quando ela tocava em seu braço,
Sentia uma temperatura estranha, como se sua pele estivesse mais quente do que o normal. Naquela noite, o que mais a assustou foi o olhar dele. Era como se ele estivesse perdido, como se parte dele já tivesse ido embora. Quando ele a abraçou, ela sentiu seu corpo tenso, e ele quase a empurrou para longe, como se estivesse se controlando. Foi quando Joana começou a questionar o que realmente acontecia quando ele se afastava dela. Algo estava acontecendo. Algo que ele não queria que ela soubesse, mas o medo começava a tomar conta dela. E com isso, ela percebeu que o fim daquele mês estava se aproximando, e com ele, a verdade começava a aparecer. Algo estava errado com Alberto. Algo que ela não queria acreditar, mas que não conseguia mais ignorar. Nos dias que se seguiram, algo mudou completamente. Alberto, aquele homem que havia trazido tanta emoção para a vida de Joana, desapareceu. Primeiro, ele não apareceu mais na janela da casa dela, como costumava fazer todas as noites. Depois, parou de ir aos pontos de encontro secretos onde eles costumavam se encontrar à beira do rio ou nas estradas vazias. Joana, preocupada, esperou alguns dias, mas o silêncio de Alberto se arrastou por semanas. Ele nunca mais deu sinais de vida. Ela passou a se perguntar o que teria acontecido. Será que ele tinha mudado de cidade? Ou algo mais havia acontecido? Era uma noite quente de verão. A lua cheia iluminava a pequena cidade, e Joana estava na varanda da casa, como costumava fazer nos últimos tempos, esperando por alguma explicação. De repente, ela viu uma figura fraca, caminhando lentamente pela estrada de terra em direção à sua casa. A figura estava encurvada, dando passos lentos e doloridos, como se estivesse sofrendo imensa dificuldade para andar. O coração de Joana disparou. Quando ela reconheceu o homem, seus olhos se encheram de lágrimas. Era Alberto, mas não era o mesmo Alberto. Ele estava magro, com o corpo fraco e debilitado. A pele pálida e sem vida parecia esticada sobre os ossos, e seus olhos, antes intensos e profundos, estavam vazios, como se ele não fosse mais o mesmo. Ele parecia doente, muito doente, e o simples fato de ver aquele homem que ela conhecera, agora tão diferente, fez com que o medo tomasse conta de Joana. Ela correu até ele, o rosto cheio de preocupação e confusão. Pediu que fossem para a parte de trás da casa, pois seus pais não podiam vê-los juntos ali. Mas ele não deixou que ela se aproximasse. Joana, não venha mais perto. Ele disse com uma voz rouca, cheia de dor. Eu só vim aqui para te avisar que vou embora. Não posso mais continuar com isso. Antes que Joana pudesse dizer mais alguma coisa, Alberto começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Algo que queria sair. Ele fechou os olhos com força e o corpo começou a tremer violentamente. A dor que ele estava sentindo parecia transbordar, e naquele momento, Joana sentiu um cheiro insuportável se espalhar pelo ar. Um cheiro de carne podre, ferro e algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia engolir seco de nojo. Ela deu um passo para trás, o medo tomando conta dela. O cheiro era horrível. Não podia ser de um ser humano. Seus dentes, antes perfeitos e brancos, agora estavam podres, amarelados e quebradiços, e ele parecia estar cada vez mais difícil de reconhecer. Joana olhou para ele, incrédula, e foi quando ele deu um grito baixo, cheio de agonia, e começou a correr em direção à mata, desaparecendo na escuridão da noite, com uma velocidade que parecia sobre-humana. Joana ficou ali, parada, sem conseguir se mover. O corpo inteiro tremendo. O que ela acabara de ver? O homem por quem ela se apaixonara havia se transformado em algo que ela não conseguia compreender. Ela ficou ali, sozinha, sem saber o que fazer. A única coisa que restava era uma dor profunda, uma sensação de perda que ia além de qualquer coisa que ela já tivesse sentido. Anos se passaram desde aquela noite, mas a história de Alberto nunca deixou a mente de minha tia. Ela sempre contava para as pessoas, principalmente para nós, os mais novos da família, sobre o homem que um dia ela amou, e que talvez não fosse um homem.
Minha tia nunca pôde afirmar com certeza se Alberto era realmente um lobisomem. Mas no fundo, ela sempre soubera que aquilo que ele tinha se tornado não era humano. Aquele cheiro, aquela transformação, não eram de um ser que vivesse entre nós. E por mais que ela quisesse, nunca conseguiria esquecer o olhar triste e perdido de Alberto, enquanto ele corria para a mata, desaparecendo para sempre. Eu sempre achei que a vida poderia ser simples. Eu acreditei nisso até me casar com ela. Ela se chamava Aline, e era tudo o que eu sempre quis. Bonita, forte, com uma energia única, como se ela fosse feita da própria terra. Ela era indígena, descendente de uma tribo tradicional, mas não era só isso. Tinha algo nela que era selvagem, mas ao mesmo tempo calma e delicada. Fui atraído por ela desde o primeiro momento em que a vi. Ela tinha olhos profundos, negros, que pareciam saber mais do que ela jamais diria. E como toda mulher misteriosa, ela tinha o dom de me enfeitiçar. Namoramos por 1 ano. Nossa conexão era incrível. Nos víamos apenas aos finais de semana por conta do trabalho e da rotina corrida. Mas mesmo com nossos poucos encontros, conversávamos todos os dias por mensagens, e a cada dia que se passava, eu tinha certeza que a Aline era a mulher da minha vida. Até que decidimos nos mudar e dividir os dias. Nos primeiros meses a vida foi perfeita, mas logo comecei a notar pequenas coisas, comportamentos estranhos que ela tinha, coisas que eu achava que eram só manias femininas. De repente, ela começava a ter mudanças de humor. De manhã ela estava calma, serena, e à noite se fechava, se distanciava. Eu perguntei uma vez achando que fosse TPM, essas coisas de mulher. Mas ela disse que não era nada disso, que estava tudo bem. Só que as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Ela começou a sumir durante a madrugada. Eu tentava falar com ela sobre isso, mas ela apenas dizia que não era nada, que estava apenas precisando de espaço, que saia para dar uma caminhada à noite para relaxar. Eu queria acreditar. Afinal, amava aquela mulher com todas as forças. Mas com o tempo, a ansiedade foi me consumindo. Naquela madrugada, a última gota de paciência se esvaiu. Eu estava acordado, aguardando como sempre, tentando entender o que acontecia com ela. Quando vi, ela estava saindo pela porta da casa sem fazer barulho, como se tivesse ensaiado aquilo. Eu a segui, sem fazer barulho. Ela foi para a mata, caminhando lentamente como se estivesse em transe. Eu a chamei, mas ela não respondeu. Cheguei perto o suficiente para ver que ela não parecia nem um pouco assustada com a escuridão, como se ela fosse parte dela, e a estranha sensação de que eu estava vendo algo que não deveria me deixou em pânico. Quando ela finalmente virou a cabeça, me encarando por um momento, ela disse: "Volte para casa, Marcos. Não faça perguntas. Apenas entre em casa." Naquele instante, meu corpo estava tomado por um medo indescritível. Mas eu não podia deixar ela ir sozinha para aquele lugar. Então voltei para casa com o coração acelerado, sentindo que algo estava muito errado. Não consegui dormir. Só fiquei acordado, aguardando o amanhecer, minha mente se tornando um turbilhão de perguntas. O que estava acontecendo com ela? Eu não conseguia entender. Fiquei preocupado, me senti culpado. Como eu poderia ter deixado com que ela entrasse naquela mata em plena madrugada? Por que eu deixei ela fazer isso? Por que não fui atrás dela? Se algo acontecesse, eu nunca me perdoaria. Então eu saí novamente pela porta. Foi quando a vi voltar. Estava nua e suja, coberta de terra e folhas. E seu olhar parecia vago, distante, como se ela não estivesse ali, mas em outro lugar. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Achei que alguém a tinha feito algo, que ela poderia ter sido atacada. Comecei a me sentir horrível por deixar com que ela saísse assim, sem nem tentar impedi-la. Mas algo na minha mente dizia que não era isso. Não parecia ser isso. Aline entrou para dentro de casa como se estivesse em um transe profundo. Não estava dando a mínima que estava nua, em uma madrugada fria de julho. Simplesmente entrou debaixo do chuveiro e dormiu pelo restante daquele dia. Na madrugada seguinte, eu fiz algo que me arrependo até hoje. Fiquei acordado, observando pela janela, esperando que ela saísse novamente. E quando ela fez, eu fui atrás dela. Dessa vez,
Eu a segui até a borda da mata. Fui até onde ela estava e, tremendo, perguntei o que estava acontecendo. O que ela estava fazendo? Onde ela estava indo? Foi então que ela se virou para mim e, com a voz mais suave e triste que já ouvi, ela disse: Marcos, eu não queria que você soubesse, mas é uma maldição. Minha família. Eu sou diferente. Eu te amo, mas você não pode saber o medo que eu sou. Não vou fazer mal a você. Eu prometo. Eu a olhei, sem conseguir processar suas palavras, rindo, achando que ela estava brincando comigo. Achei que ela estava apenas tentando me enganar de alguma forma. Mas a verdade veio à tona de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. Ela se afastou de mim e, naquele momento, ela começou a mudar. Eu vi o corpo dela se transformar. Seus ossos estalavam, esticando-se, alongando-se, como se o próprio corpo não aguentasse mais a forma humana. Ela se curvou, como se estivesse tentando conter algo dentro de si. Sua pele começou a se esticar, a se rasgar, e os músculos desapareceram, deixando-a frágil, sem força, com membros longos e esqueléticos, desprovidos de carne. Seu rosto... Meu Deus, seu rosto... Eu vi seus olhos se transformarem, como se uma máscara estivesse se desintegrando. Sua mandíbula se abriu de uma maneira impossível, e seus dentes afiaram-se como facas de dentes amarelados e afiados, prontos para dilacerar. Mas o pior não era isso. O pior foi quando a parte de trás de sua cabeça se alongou e suas orelhas caíram, ficando como as de um cachorro. O rosto dela virou uma máscara de pavor, de dor, como se estivesse sendo arrancado de dentro dela. Ela estava se transformando numa criatura horrenda, com 4 patas, uma besta horrível, que eu não reconhecia mais como a mulher com quem eu havia casado. Ela, ou aquilo que era ela, me olhou com os mesmos olhos negros, agora brilhando de uma maneira ameaçadora, e saiu em direção à floresta, correndo como um animal. Eu fiquei ali parado, em choque, sem saber o que fazer. Não conseguia entender nada do que tinha acabado de acontecer. Eu passei a noite em claro, sem saber se o que eu tinha visto era real, ou se minha mente estava sendo dilacerada pela loucura. Na manhã seguinte, ela voltou, enrolada em um pedaço de pano sujo. Ela entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia olhar para ela. Ela foi direto para o banho, e enquanto eu a observava, eu senti um vazio profundo. Ela parecia fraca, mas não estava, mais com aquele olhar distante. Eu a encarei, e com a voz embargada pedi a separação. Eu não podia mais viver com alguém que não fosse mais a mesma pessoa. Ela não disse nada. Apenas assentiu. E eu nunca mais a vi. Mas à noite, quando a lua cheia aparece, eu sinto um arrepio na espinha, como se ela ainda estivesse me observando. Eu não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Não sei o que ela realmente era. Mas uma coisa eu sei. Ela era algo que nunca deveria ter cruzado o meu caminho. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.